Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinelli e o tema de hoje é redução de custo. A gente vai falar bastante de custo, despesa, enfim. Hoje é o nosso tema do projeto Empresa 3.0. E lembrando que o nosso podcast, a gente traz aqui com conteúdos de duas a três vezes na semana. Sempre vai ter podcast publicado aqui e lá no YouTube, Facebook, né? E as nossas lives semanais, 8 da manhã, todos os dias, segunda a sexta, no Instagram, beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa. E aí, como que está a redução de custo na sua empresa? Chegou a hora de você começar a reduzir esse custo, não é verdade? Deixa eu só me posicionar melhor aqui. E chegou a hora da gente começar a ter aí um conhecimento maior de redução de custo, porque os pequenos e os médios empresários, eles têm uma dificuldade muito grande para entender a importância, né, da redução de custo, como faz redução de custo, quais as melhores estratégias para isso. E hoje, de uma forma muito simples e prática, eu vou trazer aqui para vocês como a gente pode estar fazendo isso de forma imediata. Hoje mesmo você já vai conseguir entender um pouquinho mais de redução de custo. E antes, deixa eu só fazer uma indicação para você. Tem esse livro aqui, ó, que chama Dobre Seus Lucros. É um livro do Bob Fire e é um livro que, segundo está na capa aqui, o Marcel Telles, fundador da Ambev, tem como cabeceira. Esse livro é maravilhoso porque ele fala muito de redução de custo, né? Reduzir em 15 ou 30% o custo bem serviço da sua empresa com contrato fornecedor e com fornecedores externos. Cara, eu li esse livro, gostei muito, de verdade mesmo, por isso que eu estou indicando, eu não indico coisa ruim. E vale muito a pena você depois estar dando uma olhada aí. Vende aí no mercado uma faixa de R$ 40, R$ 50, vale a pena, beleza? Então vamos para o que interessa, redução de custo. Para quem a gente fala aqui? A gente fala para qualquer tipo de empresário, independente do segmento, independente da atividade que você tenha, a gente fala para você. E lembrando, cara, tudo que eu ensino vocês aqui são coisas que eu pratico na minha empresa, né? Hoje eu tenho 4 empresas, essas 4 empresas, 3 são de segmentos distintos, então funciona muito bem independente do seu segmento. Então, anota tudo aí e é, você traz também, pode trazer suas dúvidas, suas ideias, joga aqui no chat, também lá nas nossas comunidades. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Por que você abriu sua empresa? E normalmente, assim como eu, você abre sua empresa por dois motivos, né? O primeiro, para ter tempo. Às vezes você trabalhava para alguém 8, 10 horas por dia, e aí você se depara trabalhando 12, 15 horas por dia na sua empresa. E isso é normal, porque se você não está lá, a empresa não funciona. Se você está lá, ninguém faz do jeito que precisa fazer. Se você está lá, nada funciona. E o outro motivo é dinheiro. Pô, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ganhar mais grana. Só que, em relação ao dinheiro, a mesma coisa em relação ao tempo. Normalmente, em relação a dinheiro, você era um CLTista ou trabalhava para alguém, tinha alguma coisa ali mais fixa, alguma coisa garantida. E quando você abre a sua empresa, você se depara numa situação onde nada é garantido. A partir dali, tudo é risco, né? Tudo ali é por conta e risco sua. E aí que está a questão de redução de despesa. A gente tem que reduzir despesa, gente, o tempo todo. O tempo todo a gente tem que olhar para custo e despesa. O tempo todo você tem que olhar e saber quanto que está teu custo, quanto está sua despesa, despesa fixa, despesa variável, como que está a sua empresa. E antes da gente falar sobre especificamente só sobre redução, vamos falar um pouquinho. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você tem metas e objetivos claros na sua empresa, definidos com qual percentual de redução que eu quero, qual prazo que eu quero? No livro, né, Dobre Seus Lucros aqui, que eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Eles falam exatamente disso. Assim, uma das coisas que é falada é, cara, qual o seu objetivo? O custo você se corta toda vez, todo dia você tem que pensar em cortar custo. Porque, gente, aumentar a margem cada vez mais é difícil, porque os concorrentes, eles são cada vez maiores, tem mais concorrentes em cada segmento, e aí o segredo é, quem tem o menor custo vence. Então, você precisa entender qual os seus objetivos em relação a isso, quais as metas. Você tem meta de redução de custo? Você tem objetivo de redução de custo? Aonde estão essas metas? Como você está controlando? Quais indicadores que você tem em relação a essas metas, né? E aí, você
descreve qual o objetivo, que é a descrição do que você quer chegar, e a meta de como você vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho de análise SWOT, né? Análise SWOT, também aqui no Brasil conhecido como análise fofa, você olha dois pontos, pontos internos e pontos externos, e fatores positivos e fatores negativos. Vamos primeiro falar de análise de situação interna, ou seja, aquilo que depende de você, aquilo que realmente depende do seu negócio. Aí você olha no primeiro quadrante, o que é força, o que é fraqueza. Por quê? Né? O que é força, o que é fraqueza? Você vai olhar quais são as suas forças, o que você é bom, né? O que você realmente sabe fazer, o que você entende cara, isso eu sou diferente do meu concorrente. Quando você olha para a despesa, você pode olhar no que eu sou bom, em qual despesa eu realmente já sou bom, qual despesa eu manjo muito e aqui eu não tenho problema. Só que você tem uma situação que é culpa sua, que é as suas fraquezas. E aí, quando a gente vai para a fraqueza, você tem que olhar assim, no que eu preciso melhorar. Quais são os pontos que eu ainda não consigo entregar um bom resultado? Quais os pontos que eu sempre, dentro do meu negócio, eu sempre sofro? Por exemplo, papel higiênico. Pô, aqui na empresa a galera usa muito papel higiênico desnecessariamente. Aqui na empresa todo mundo usa muita água desnecessariamente. Aqui na empresa a energia elétrica é desperdiçada. Ou seja, isso é culpa de quem? Culpa sua, culpa do seu negócio. Então, todas as forças e todas as fraquezas, você vai fazer uma linha, como se fosse uma cruz no meio. Você vai colocar as suas forças e do lado de cá você vai colocar as suas fraquezas. Abaixo a gente sai de fatores que dependem de você, porque força e fraqueza é sua. A gente entra em oportunidades e ameaças. Oportunidades e ameaças é em relação ao mercado, em relação ao geral. Por exemplo, como oportunidades. Como oportunidades. Sei lá, um exemplo: o governo vai lançar um incentivo fiscal para quem economizar energia elétrica. Pô, é uma oportunidade. Depende de você? Não 100%. Depende do governo ainda lançar essa, esse incentivo fiscal para a economia de energia elétrica. Sei lá, eu vi aqui que o supermercado tal está fazendo uma promoção de tal item que eu uso muito dentro da minha empresa. Então, isso depende do mercado. Tudo que é dependente do mercado são oportunidades. E aí, quando a gente fala de redução de custo, é importante você olhar quais oportunidades que tem dentro do seu mercado. Dei um exemplo, pô, tem um fornecedor aqui que quando eu compro dele, ele me dá um desconto. Depende de você esse desconto? Não, depende do teu fornecedor. Então, é uma oportunidade. O que você faz? Compra dele. Ah, mas para comprar dele eu tenho que pagar à vista. Aí uma outra história que a gente vai falar aqui ao longo desse podcast. Mas o que é importante? O que é importante neste momento, você entender essas oportunidades, alenca essas oportunidades e usa essas oportunidades como gatilhos para você melhorar tanto a sua força como também a sua fraqueza. Só que você tem uma situação que é incontrolável para você, para mim, para qualquer empresa, que é as ameaças. Que é as ameaças. Dentro das ameaças é tudo aquilo que não depende de você. Por exemplo, o governo vai lançar um imposto sobre, sei lá, sobre folha. O governo vai mudar um imposto do FGTS. Enfim, tudo aquilo que não depende de você são ameaças. E aí, nas ameaças, você tem que ficar ligado. Por exemplo, pô, eu tô vendo um movimento na China, onde o meu insumo que vem da China pode ter um aumento. Pô, se você já está entendendo que isso pode ameaçar a sua margem, você já pode fazer um plano de ação em cima disso, compreende? Então, você tem que ficar ligado nos 4 pontos: quais são as suas forças, quais são suas fraquezas, quais as oportunidades do mercado e quais as ameaças desse mercado. Porque isso vai fazer com que você comece e tenha claro na sua cabeça como eu consigo reduzir despesa e reduzir custo. Mas o que é importante, né? O que é importante dentro da matriz fofa aqui? Você conseguir, pessoal, você, empresário, conseguir entender um cenário, você conseguir entender e dar clareza para você quais são as oportunidades, quais são as ameaças desse mercado externo, quais as suas forças, o que você é muito bom e o que você precisa melhorar. E aí você entende a sua situação financeira. Então, por exemplo, eu tenho um empréstimo, esse empréstimo eu fiz, sei lá, um exemplo, em 100 parcelas e já paguei 90, falta 10 parcelas. E eu estou observando que o governo lançou uma linha de crédito com um juro muito menor. Um
exemplo, tá, gente? Preciso de dinheiro? Preciso. Então, o que você faz? Você pode, se quiser, buscar e captar esse dinheiro no mercado, buscar e captar esse dinheiro, liquidar esse empréstimo anterior com juros maior e neste novo empréstimo, você ter uma redução de despesa com juro, né? Despesa custa ali com juro. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você sentir que existe uma ameaça em qualquer situação, ou quando você sentir que tem uma oportunidade de mercado, você tem que aproveitar, porque a oportunidade, às vezes, ela passa uma vez só e você não pega, já era. E quando eu tive problema de caixa, a primeira coisa que eu fiz foi, gente, análise SWOT. Quando você tem análise SWOT e você tem algum problema, você consegue dar uma clareza para você quais ações você precisa direcionar, onde você precisa direcionar as suas forças. O problema é que os empresários não sabem fazer análise SWOT, barra fofo, né? Que aqui eu falo análise SWOT, lá na minha empresa, com as minhas leads, a gente fala muito sobre análise SWOT, eu falo análise SWOT, eu não falo fofo, é porque eu trouxe aqui o termo português para ficar mais fácil. Mas lá na minha empresa, a gente busca muito, cara, analisar a questão da análise SWOT. Só que a análise SWOT por si própria, ela não faz nada, tá? E você vai precisar de outras estratégias, outras ferramentas para aplicar o que você está vendo aqui dentro da análise SWOT. Como, por exemplo, você pode pegar um 5W2H, mas não é, eu não vou falar assim sobre 5W2H agora, vamos focar aqui primeiro na análise SWOT. Então, se você entendeu o que você tem de bom dentro do seu negócio, quais são as suas fraquezas, isso facilita você no momento da crise, porque vai te ajudar a entender qual é o grande problema. Gente, crise todo mundo passa, a minha empresa já passou e com certeza vai passar outras. Toda empresa passa. É óbvio que no momento da crise, quem se sobressai é as pessoas e os empresários que são organizados, né? Por que a empresa quebra? Porque não houve uma organização financeira, uma organização estratégica que fez com que ela quebrasse. Então, e quebrar não é feio não, viu, gente? Assim, feio é assim, porque às vezes eu sei que é complexo falar isso, mas quebrar faz parte do jogo, porque não é você, pessoa física, CPF, que quebrou, você, CPF, que é incompetente, não, é a sua ideia, a ideia do CNPJ que não deu certo. E, cara, se for o caso, você começa quantas e quantas vezes, porque a gente é brasileiro, a gente é trabalhador e a gente gosta do que faz, nós somos empreendedores, mas enfim. Então, quando você entende ali o seu fluxo de caixa, e de verdade, gente, a primeira coisa para você se fazer quando você está em situação financeira difícil é entender o que está acontecendo, é buscar o que está acontecendo. Muitas vezes, né? Muitas vezes o próprio empresário rouba a empresa. De que forma? O cara mistura conta pessoa física com pessoa jurídica, ou ele descapitaliza a empresa todo mês com quantias exorbitantes de prolabore. Então, você tem que entender o que está acontecendo para você estar naquela situação. Porque assim, ó, pensa o seguinte, tudo que você está passando hoje não é o que você está fazendo, o motivo, né, do que você está passando hoje, não é porque você fez aquela ação hoje, é porque você deixou de fazer ou fez uma ação algum tempo atrás. Portanto, você precisa entender qual foi esse problema e como você vai solucionar esse problema para te dar uma clareza, uma estratégia, uma melhor forma possível de você melhorar enquanto empresa barra empresário. Mais uma vez eu vou dizer, empresário, empresária, tudo depende de como você age, tudo depende de como você quer que a empresa gire, tudo depende de como você está agindo nesse momento. E a ação, ela depende 100% de nós, donos e donas. Não depende da equipe, cara. Não depende da equipe. Achar que você vai fazer um plano de ação e vai depender da equipe, não. Todo mundo precisa colaborar, inclusive você, empresário. E às vezes um análise SWOT, onde você vai te dar uma clareza, o que está acontecendo com você e você vai conseguir ter mais resultado. Então, quando você identifica esses dados financeiros, né? Você consegue determinar qual vai ser o lucro daquele faturamento. O que você espera com aquele faturamento? Qual a lucratividade do seu negócio? Porque, cara,
Ninguém gosta de trabalhar e não ter lucro. Você provavelmente não gosta, eu não gosto e ninguém gosta. Mas qual o problema? O problema é que muitas vezes a gente trabalha pra caramba e não tem lucro. Por quê? Porque a gente não se importa com a lucratividade do negócio. E aí é nosso papel, é o nosso, o meu, o seu, observar lucratividade. E nós, empreendedor, a gente tem que entender que lucratividade, ela indica o quanto saudável é o seu negócio. Existe uma máxima que é o seguinte: é muito bom ter lucro. Lógico, é muito bom. Só que melhor do que ter lucro, gente, é ter caixa. O caixa manda no final das contas. Às vezes eu escuto de alguns empresários assim: pô, eu quero crescer, eu quero crescer. E a pergunta que eu sempre faço para eles é o seguinte: você tem caixa para isso? Porque não adianta você dar um passo maior que a tua perna, você vai crescer. E crescimento gasta grana, suga caixa. Crescimento suga caixa, muito caixa. Se você não tem caixa, não faça, não cresça. Segure, dá um passo para trás, estrutura o seu negócio melhor. Ou se for crescer, cresça em estratégias que não vai fazer com que você gaste muito dinheiro. Por exemplo, o cara tem uma loja que funciona super bem, uma loja que física, né, uma loja que está faturando legal. O cara pensa: eu manjo agora, vou abrir a segunda loja. Só que você vai gastar muita grana para abrir a segunda loja, muita grana. Por que que você não vai? Por que que você não vai trabalhar com e-commerce, por exemplo? Que o investimento é muito menor, que o risco é muito menor e tem N e N vantagens. Por exemplo, você praticamente não tem a mão humana ali dentro do e-commerce. Então, você precisa entender qual o melhor tipo de crescimento que você quer para o seu negócio e como você vai crescer da melhor forma possível. Empresário, empresária, o crescimento depende mais de você do que de qualquer outra pessoa, não é mesmo? E mudar a mentalidade. Cara, mudar a mentalidade é difícil. É, você sabe quantos meses de capital de giro você tem? Capital de giro é aquilo que você realmente necessita para pagar as contas, gente, para pagar as contas. Você sabe quanto você precisa hoje? Você sabe? Porque se você não sabe, é muito simples. Basta planilhar todos os seus custos, todas as suas despesas e a fundo isso. Entendeu qual é o giro, qual a grana que eu preciso. Por que muitas empresas quebraram agora na pandemia? Porque elas não entenderam que precisavam de caixa. E aí queimou-se muito capital de giro para ficar parado, queimou-se e não deu conta de continuar. Então, o que você precisa entender? Quanto você precisa? Outra coisa que você precisa entender é ciclo operacional. Antes da gente entrar em redução, eu estou falando alguns conceitos aqui para a gente alinhar a sua expectativa em relação ao que você vai ter aqui de conteúdo no podcast. Mas, ciclo operacional, o que é? É um intervalo gasto na execução de todas as atividades da empresa até o recebimento das suas vendas. O que acontece, tá, gente? Ali tem uns exemplos, né? Compra de produto, pagamento de fornecedor, estocagem, até a venda e recebimento dessas vendas. O que acontece? Por que que muita empresa quebra? Não sei se vocês sabem, muita empresa quebra com dinheiro no caixa. Como assim, Gilberto? O cara tem um exemplo, o cara tem um recebível, ele vende no aprazo. Ele vende lá no aprazo. E ele vende no aprazo para o cliente dele em 12 vezes. Então ele tem para receber, um exemplo, 100 mil reais, tudo parcelado, tudo picado mensalmente em 12 meses. Só que ele compra, quando ele compra do fornecedor ali o material que ele precisa para criar aquele produto, ele compra à vista. Então, o que, que acontece? Existe um desequilíbrio do ciclo operacional. Você está comprando à vista e está vendendo a prazo. Você tem que estar muito bem alinhado, né, em uma estratégia, talvez, é você colocar um percentual a mais ali para o cliente, né, para o cliente final, para que ele pague a antecipação desse crédito, para que ele pague essa antecipação do parcelado que você vai fazer. É uma estratégia que funciona, muitas empresas fazem, inclusive um dos meus produtos eu faço isso, eu coloco para o cliente pagar essa antecipação que eu faço, porque eu vendo em 12, mas recebo 15 dias, se eu não me engano, 15 dias está na minha conta. Só que assim, o que, que acontece? Quando você não faz esse planejamento, você absorve 100% o parcelamento, ou você absorve 100% a antecipação desse cartão. Então, existe um descompasso em relação à compra. O ideal, a gente até
tem, algum momento eu vou trazer para você aqui explicando com mais detalhe, mas o ideal é que seu ciclo operacional seja negativo. Como assim? Você venda à vista, por exemplo, e compre a prazo. É o contrário. Quanto mais parcelamento você tiver em relação à sua compra, melhor. Quanto menos parcelamento em relação à sua venda, melhor. Só que muitas empresas não entendem. Daí o cara quebra com dinheiro no caixa. Porque ele está comprando tudo à vista. Ele tem 100 mil para receber e gasta, sei lá, 20 mil para fazer compra. Então ele tem lá no caixa 200 mil. Só que todo mês ele vai gastar 20 mil. Quanto ele tem para receber aquele mês? Dos 100 mil que ele vendeu, ele tem 10, um exemplo. Só que ele gasta 20. Ou seja, já está no sufoco. Portanto, você, empresária, precisa entender qual é o fluxo do seu ciclo operacional. Por quanto tempo? Qual é o prazo de compra que eu faço? Qual é o prazo de venda que eu vendo? E aí você vai entender que aonde você precisa ajustar. Mais uma vez eu vou dizer, o seu ciclo operacional de venda ele tem que ser muito mais rápido de receber do que seu ciclo de pagamento do teu fornecedor. Do teu fornecedor. E, cara, não é difícil negociar isso. Eu não vou ensinar aqui hoje, mas é muito simples você negociar com fornecedores aí fluxo de pagamento. Ah, Gilberto, mas se eu compro à vista, eu tenho desconto. Gente, nem sempre desconto é ideal. Nem sempre. Às vezes é melhor você perder um pouquinho na margem. Perder um pouquinho na margem e ganhar no ciclo operacional. Pois é. Porque às vezes você ganha um desconto, por exemplo, você ganhou 5% de desconto. Só que para você antecipar o cartão, se você não jogou para o cliente, você paga, sei lá, um exemplo, 16%. Qual a vantagem? Nenhuma. Nenhuma, só tomou fumo. Então, você tem que entender, comprar à vista vale a pena? Vale, desde que a sua venda também seja no mesmo prazo. No mesmo prazo. Para você não ficar queimando capital de giro e não ficar queimando seu ciclo operacional. E aí você tem uma situação nas empresas que é o contas a pagar, né? E é importante você conhecer o fluxo de contas a pagar. Cara, tem muito empresário que brinca de ser empresário. O cara não entende fluxo de contas a pagar. Porque todo mundo, você, eu, todo mundo, a gente tem obrigações, né, financeiras. Algumas fixas, como água, luz, telefone, outras variáveis, como combustível de veículo, refeições, despesas de viagem, por exemplo, e você não entende esse ciclo. Porque muitos empresários, né, como eu, como você, a gente era bom em alguma coisa. Eu, por exemplo, era um ótimo vendedor e me tornei empresário. Só que quando eu viro empresário, e você também provavelmente foi assim, se você é mecânico, se você trabalha, sei lá, você é um desenvolvedor de software, você é bom naquilo, e aí por algum motivo você abriu sua empresa, você não vai fazer só o que você era bom. Você vai fazer outras coisas que você às vezes não conhece e às vezes você não gosta. E aí que está o perigo do negócio. Contas a pagar é um problema. Porque se você não gosta de fazer contas a pagar, você pode ter um problema no seu negócio de fluxo de caixa. E assim, cara, é o que eu sempre falo. Parece clichê, mas muitos empresários e empresárias ainda misturam a conta PF com uma PJ. Isso é muito ruim. É muito ruim para o seu negócio, para a saúde financeira do seu negócio. É muito ruim para você. Cara, contabilmente isso é uma droga. Então, por que eles fazem isso? Porque é despreparado. Pô, abre uma conta, cara. Abre uma conta no nome da empresa. Vou dar o meu exemplo. Eu não gosto de fazer propaganda, né? Tem um banco digital, não vou falar o nome, mas eu tenho um negócio que é menor, é um negócio menorzinho, é um negócio piloto, que a gente está começando lá. E aí, o que eu fiz? Eu vou abrir conta no Santander, eu falei nome, nesses bancos maiores? Não, porque esses caras vão cobrar uma mensalidade, eles vão te cobrar uma tarifa para você ter a conta com eles. E muitas vezes não vão te dar nada. Nada. Só que se você for um cara inteligente, você fala, cara, eu vou abrir nesses bancos digitais que vale a mesma coisa, que hoje funciona da mesma forma, e vou economizar, porque a maioria dos bancos digitais eles não te cobram nada. Não te cobram nada de mensalidade, tarifa, essas coisas. Olha a vantagem. Então abre a sua conta, separa do PF e do PJ.
Determine as suas retiradas mensais. O Dobre Seus Lucros, ele fala sobre isso, assim. É, ele fala sobre retirada. Tem um outro livro que eu li, eu não me lembro o nome, eu acho que é Lucro Primeiro. Acho que é o nome do livro, Lucro Primeiro. Que ele fala mais ou menos assim: tire o lucro da sua empresa primeiro. Mas, enfim, não é o caso aqui. Determine o que você quer retirar mensalmente. Nem que for picado, mas tire. Você trabalha para a empresa. Determine o quanto a sua empresa pode gastar. Você consegue fazer isso, por exemplo. Esse mês minha empresa vai gastar 150 mil. Mais que isso ela não gasta. Gastou, chegou nos 150 mil. O que aconteceu nesse processo que a gente está chegando nesses valores? Se organize, cara. Se organize. Registra tudo. A parte financeira, o que vale na parte financeira, gente, é registro. Porque o registro vai te dar ciência e vai te dar estratégias para você tomar ação. Indicadores, inclusive, de você montar indicadores em relação a isso. Lucro não é salário de sócio. Lucro, gente, você tem que entender o seguinte, tá? Caixa é aonde a empresa sobrevive na hora da crise. Se você não tiver caixa, você não sobrevive na hora da crise. E eu vou te dar uma boa notícia e uma má notícia. Toda empresa, a sua, a minha, a maior empresa do mundo, ela vai passar por altos e também vai passar por baixos. Mas quando a empresa grande ou a empresa organizada ela está no baixo, ela tem grana para se manter e crescer. Porque normalmente o que a gente faz, né, como empresário, principalmente quem investe muito em publicidade, né, em mídias, enfim, quando o faturamento cai, a primeira coisa que a pessoa faz de corte é em cima de mídias, em cima de propaganda. É erradíssimo. Por que é errado? Porque você está cortando na onde você tá indo até o cliente, que é nas mídias, aonde você está indo até o cliente. Pô, mas se eu quero faturar mais, como eu corto aonde eu estou indo para o cliente? Esse é o problema que muitas empresas fazem, tá? E é errado, é errado. O correto é você buscar outras fontes de corte. Por exemplo, um aluguel. Existe uma estatística, e eu acho que inclusive fala nesse livro, se eu não me engano, mas existe uma estatística que fala que toda empresa ela tem imóveis pelo menos 3 vezes maior do que o necessário. A maioria das empresas é assim, a minha, a sua. Eu falo por mim. Cara, eu tinha um imóvel gigantesco que a gente não estava usando aqui na empresa. O que eu fiz? Entreguei o imóvel. E quem estava nesse imóvel veio para um outro. E você tem que olhar o seu custo, sua despesa com esse carinho. Porque não adianta você ter uma estrutura formidável, fantástica. Esses dias eu estava lendo uma matéria de um cara, né? O cara contando que ele tinha empresa, e aí a empresa não estava indo bem, e não tava conseguindo ter lucro. Ele falou, cara, chegou um ponto onde eu não consegui pagar aluguel. O que eu fiz? Voltei para minha casa, montei, peguei a minha empresa e levei para minha casa. E continuei na minha casa, me reinventei, comecei a montar outras estratégias e tal. Quando foi ver, eu já estava alugando um outro local e estava crescendo de novo. Só que dessa vez eu não cresci como da primeira. Da primeira vez eu montei uma estrutura fodida, uma estrutura pau, grandona, top. Mas da segunda vez não. Da segunda vez eu montei o necessário. E é uma maneira, gente, que todo empresário ou empresa consegue reduzir custo em cima de aluguel. Se você não consegue sair agora do teu imóvel, pode ligar para o seu fornecedor, pro seu fornecedor e negociar um desconto no aluguel. Eu garanto para você que você consegue. Gente, não tá fácil alugar imóvel. Nesse imóvel que eu contei para vocês que eu saí, me ofereceram quase pela metade do preço para ficar, mas eu não tenho interesse porque eu achei uma outra estratégia melhor para mim, de redução de despesa, redução de custo. Então, assim, parece bobo o que eu estou falando para vocês, mas eu garanto que vocês não fazem. Não faz redução de despesa de aluguel. Vocês não negociam insumo com o fornecedor. Talvez a última vez que você negociou insumo com o fornecedor faz tempo. E aí você tem medo de falar com ele, ele queria, em vez de reduzir, aumentar. Gente, o mar não tá para peixe. Ou seja, consegue sim reduzir com o teu fornecedor. E você tem, de uma forma inteligente, passar isso para ele. Passar que, cara, neste momento você precisa da ajuda dele, como ele precisa de você. E pela parceria, você gostaria de X. Põe uma meta, sei lá, 10, 20%.
Você vai ver o quanto você vai ganhar. Se você colocar hoje uma meta de 10% de economia na sua empresa, de redução de despesas na sua empresa, eu te garanto que você consegue cortar. Isso é um fato, eu não estou supondo, eu garanto. 10% qualquer empresa, a minha, a sua, qualquer empresa consegue cortar agora. Mesmo que sua empresa esteja muito ajustada em relação ao custo de despesa, você tem gap, você consegue, porque você com certeza tem problemas aí dentro. E o que é mais importante nisso tudo, empresário, empresária, dono e dona de um pequeno ou médio negócio, é nós entendermos, cara, que tudo isso que eu estou falando são coisas para o nosso bem, né? Para o nosso bem. É, uma das melhores formas de você não ter surpresa, é você fazer conciliação bancária. Tem muitas empresas que não, empresários, gente, que brinca, como eu falo, né? Brinca de ser empresário. O cara não faz nem conciliação bancária. O cara não faz nem conciliação bancária. Então, você precisa entender qual a necessidade de uma conciliação bancária para o seu negócio. E fazer a conciliação bancária, porque a conciliação bancária vai te dar uma clareza do que está rolando no seu negócio. E conciliação bancária ela é diária, ou pelo menos a cada 2 dias tem que fazer, empresário. Estou procurando um negócio aqui no meu celular, acho que eu não vou achar, mas tem que fazer. Você tem que fazer. Porque isso faz a diferença, não agora, mas sempre, sempre vai fazer a diferença. O problema é que você não enxerga isso, é chato fazer. Você vai comparar o saldo da tua conta com o que você está pagando. E assim, no extrato você já consegue, gente, no extrato. Então não é difícil fazer, só que é chato. É chato fazer, né? E você precisa controlar as contas a receber da sua empresa, né? Quais contas a receber, como que tá as suas contas a receber. Muitos empresários não controlam nem o que tem que receber, o cara acha que sabe. Eu vou pular M1, M2, M3, M4, porque nesse momento eu acho que não vale a pena a gente falar. Mas o que eu quero falar sobre liderança, né? Quando você tem um time de liderança muito, muito coerente com o que você pensa e o seu negócio pensa, a chance de você reduzir despesa e reduzir custo é muito grande. Por que, que normalmente é difícil reduzir custo e despesa? Porque o teu próprio time não encara com você esse problema. O teu próprio time não te ajuda, o teu próprio time reclama de, pô, mas eu ligava o ar-condicionado toda hora, agora eu não posso. Pois é. Em resumo, você precisa controlar contas a pagar, contas a receber, os créditos, as cobranças, os boletos, né? Os devedores. Tem empresa que não controla nem o cliente. Quem é devedor seu 30 dias? Quem é devedor 90? Quem é devedor 120? Quem é devedor acima de 6 meses? Quem é devedor acima de 1 ano? Quem é devedor acima de 2? Por quê, gente? Às vezes você tem gente aí na tua carteira que está te devendo há uns 4 anos. Vamos imaginar uns 4 anos. E você cobrou e desistiu. Cobrou e desistiu. Cara, faz uma condição especial. Por exemplo, o cara te deve 100 mil. 100 mil é muito, vamos pôr R$ 1.000. O cara te deve R$ 1.000. Esse R$ 1.000, com 4 anos, você acha que você vai receber? Não vai nunca. Dificilmente dívidas desse tipo as empresas recebem, a não ser que você tenha estratégia. O que você pode fazer? Pô, vou dar, sei lá, 70% de desconto pro cara. Em vez de eu cobrar 1.000, eu vou cobrar 300. Pô, Gilberto, eu vou perder 700 pila, velho. Esse dinheiro já tá perdido. Aí que tá. Você não percebeu que esse dinheiro já tá perdido. É um dinheiro já perdido. Dá um desconto. Dá um puta de um desconto. O que entrar é lucro para você. O que entrar é vantagem. E é vantagem para o consumidor, porque ele também vai poder limpar o nome dele, se for o caso. E hoje, em 5 anos, é difícil você até manter contato, né, com o fornecedor, porque as pessoas trocam muito de número de telefone. Só que assim, é uma estratégia. É uma estratégia que funciona para você levantar dinheiro para o teu negócio. Às vezes você tem uma carteira de devedor aí de pessoas que estão há muito tempo. Coloca na mão de uma empresa especializada. É uma possibilidade. E assim, você precisa buscar todo o tempo gerenciar tudo, tudo
em relação a custo e despesa. Qual que é a satisfação do seu cliente? Quantos clientes compram e cancelam a sua compra? Você sabe? Então, essas coisas que eu estou falando aqui são coisas importantes que você consegue fazer hoje. Por exemplo, antecipação. Você realmente precisa antecipar esse negócio seu? DRE. O que é um DRE? Demonstrativo de resultado do exercício. Demonstrativo de resultado do exercício, demonstração de resultado do exercício. DRE, gente, nada mais é do que o passado. O que aconteceu na sua empresa ao longo do tempo, ao longo dos meses, isso vai dando. Lá no final, vai te dar o lucro ou não, ou prejuízo. Então, DRE é uma imagem da sua empresa no passado. O que está acontecendo? Você consegue, inclusive, fazer uma projeção do que está acontecendo em relação ao ano, por exemplo, né? E aí, o que você pode fazer? Pô, eu tenho aqui um insumo que eu tenho um fornecedor aqui que eu vi que eu estou pagando muito. Joga dentro do DRE um percentual de economia, joga uma planilha, né? Faz uma planilha à parte, né, para não atrapalhar todo o DRE, mas joga uma planilha à parte e liga para esse cara para negociar, porque se esse cara for um parceiro, ele vai te ajudar. Busque novos fornecedores. Entenda que despesas variáveis são conhecidas porque variam da mesma proporção do que o vendi. Então, o que é tudo que é despesa variável, que as pessoas falam, o que é despesa variável? É aquilo que tem a ver com o teu produto, que para você vender você depende dela. Gerar mais caixa diminui no ciclo financeiro, é o que eu falei. Quanto mais rápido você receber, mais rápido você tem dinheiro na conta. Em relação às vendas, gente, precisa treinar o seu vendedor. Para quê? Para vender à vista e parar de vender parcelado. Tem que treinar teu vendedor para isso. Talvez até colocar meta para venda à vista, talvez até colocar uma comissão maior para venda à vista. Aumenta um pouquinho a comissão ali da venda à vista. Além disso, você consegue controlar o preço do produto através de uma estratégia que você fala assim, pô, se eu vender a prazo, eu vou colocar esse percentual de antecipação no cliente. O cliente vai pagar para mim a antecipação, ele que está pedindo para parcelar, então ele que pague. Mas eu não. E estrategicamente você consegue fazer de uma forma que o cliente nem observa que ele está pagando. Por exemplo, meu produto custa R$ 1.000, só que, na verdade, eu vendo ele à vista, se eu fosse vender à vista, eu venderia 900. Um exemplo, tá, gente? Esses R$ 100 é a antecipação que você vai fazer, de 15, 30, de 4, não sei quantos dias aí. E aí você consegue jogar para o cliente. E assim, toda empresa consegue hoje aumentar o preço em 10%. A sua, a minha, consegue também. Porque os nossos preços, normalmente a gente se compara muito com o concorrente. Mas 10% não é muita coisa. Faz um teste. Aumenta 10% do seu preço hoje, 10%. Você vai ver que você não vai ter queda de vendas. 10%. Ou melhor, tira o desconto que você dá, cara. Tira o desconto que você dá. Um amigo meu, empresário, ele tá no ramo de. Ele tem uma empresa que vende material para construção, né? E ele falou, cara, eu não fico mais na empresa, deixa o gerente lá. Porque toda vez que eu fico, o cliente vem até mim pedindo desconto, porque me conhece, sou famoso lá no bairro e tal. Os caras vêm para mim pedir desconto e eu dou. Então o que eu fiz agora? Eu não fico no salão, eu fico escondido na minha sala e deixo o gerente tocar, porque pro gerente eles não pedem. Olha que loucura. Para de dar desconto, cara. Para de dar desconto. Reajusta os seus contratos, aumenta em 10% o seu preço. E assim, o que é mais importante disso que eu estou ensinando para você aqui, que eu estou passando para você, gente, todo esse conteúdo são coisas práticas que você consegue colocar agora. Acabou aqui o podcast, você desligou aqui, senta, pensa, faz uma análise SWOT, quais são suas oportunidades, quais são suas ameaças desse mercado, quais são as suas forças empresariais, quais são suas fraquezas empresariais, faz um plano de ação para isso, o que você vai melhorar em relação a cada ponto desse e, cara, coloca em prática. Por exemplo, uma grande fraqueza é você ver uma carteira, às vezes, de clientes devedor seu de 3, 4 anos. O cara não vai pagar. E uma fraqueza sua talvez não está trabalhando ela. O que você faz? Joga ela para para ser uma força sua. Porra, foda-se. Perdão, falei palavrão, né, gente? O cara deve há 3 anos. O cara que deve há 3 anos, vou cobrar. Porque tem a oportunidade de receber aqui.
Nem que eu não receba 100%, como eu dei o exemplo, mas que eu receba um percentual e que vai ajudar meu caixa, vai ajudar a minha empresa, porque você já perdeu esse dinheiro. Gente, o cara que não te pagou há 3 anos, já era. Se você não fizer um plano em cima disso, você não recupera esse dinheiro nunca mais. Nunca mais. E assim, parece bobeira o que eu vou falar para você, mas isso depende muito mais de você, das ações que você vai fazer, de catar, sentar, fazer um plano de ação, sentar com o teu financeiro, acertar com o teu financeiro os melhores planos de ação, quais estratégias vocês vão usar, se der certo, se der errado, o que você vai fazer, como eles vão fazer, como o seu financeiro vai te ajudar, de que forma você pode fazer isso, né? Faz um quem, quando, né? O que, quando, quem. O que? Como assim? Por exemplo, eu quero recuperar uma carteira de clientes devedores de 3 anos, tá? Para mim, levantar um caixa. O que é recuperar a carteira de 3 anos, devedores maiores de 3 anos? Quem vai fazer? Ah, eu vou colocar o time de cobrança. Quando? Hoje. O que? Quem, o que e quando? Não estou falando nem de 5W2H aqui, não estou falando de nada disso. Estou falando de o que, quem e quando. Simples. Os 3 que. Que. Faz isso que vai te ajudar é, a buscar dinheiro. E assim, outra coisa, negocia os seus aluguéis, cara. Aluguel hoje é um maior. Se você não paga aluguel, se você não sabe, né? Deixa eu fazer até uma explicação. Se o imóvel seu é próprio, você deveria pagar aluguel para você. Se você não sabe, contabilmente o correto é fazer isso, porque você tem depreciação do imóvel. Se ele está no seu nome, pessoa física, o correto é fazer isso. Mas se você paga aluguel para alguém, negocia. Se você tem um insumo que você faz mais do que 2, 3 meses que você não negocia valores com o fornecedor, liga para esse cara e negocia. Para de comprar sempre à vista com desconto e vender a prazo parcelado sem colocar margem no cliente, sem colocar essa antecipação no cliente. Cara, o banco adora quando você vende parcelado. Eles ganham muito dinheiro na venda parcelada. Só que se você for inteligente, eles vão ganhar dinheiro não em cima de você, mas em cima do seu cliente. Infelizmente, ele optou em fazer parcelamento. Concorda? Só que você tem que ter estratégia. Você tem que sentar. Qual a minha margem? Consigo colocar mais um percentual aqui de 8, 10, 15%? Consigo. Ou aumenta o seu preço. Pode aumentar sem medo. Se você aumentar 10% e você perder mercado, sabe o que você vai fazer? Volta no outro dia o preço, cara. Testa 2, 3 dias, você vai sentir que o teu próprio time comercial vai entender. Será que você sabe? Tem empresas, cara, que tem 1 milhão de itens dentro da empresa vendendo. E aí, quando você vai ver, desse 1 milhão de itens, o que representa faturamento para ela não é nem 10%. Você sabe todos esses itens que você tem no seu negócio, quais vende, quais não vende, qual que é o prazo que ele fica. Tem empresário, gente, que junta estoque gigantesco, para de juntar estoque. Hoje, as entregas são tão rápidas, cara, que não faz sentido você ter estoque. Se você não tiver uma oportunidade de mercado, ter estoque é bobeira. Você está com dinheiro guardado, caixa guardada aí. O estoque tem que ser necessário para girar o seu negócio. Se o seu giro de estoque é de 7 dias, cara, é isso e pronto. Só que tem empresário que tem giro de estoque de 7 e tem estoque para 50, 60 dias ou mais. Não faça isso, você queima dinheiro com isso. Tem empresário que compra, por exemplo, uma coleção lá do verão e não vende, fica com esse produto parado dentro da empresa. Fica com esse produto parado, não faz um queima, não faz nada, fica lá parado. São coisas simples, estratégicas, coisas funcionais que eu estou falando para você. Tudo isso faz você reduzir despesa, cara. Tudo isso que eu estou falando aqui, você vai reduzir despesa. Você vai conseguir reduzir. Se fizer, com certeza. Só que leva tempo, só que depende de você. Beleza? Então, gostaria de agradecer você, parabenizar você, empresário que ficou até o final desse podcast, porque eu sei o quanto é difícil, eu já tive do seu lado, eu já tive muitos problemas, e quando eu busquei ajuda, eu entendi que eu precisava buscar ajuda, foi onde eu cresci o meu negócio, eu desenvolvi e criei métodos, e esses métodos que eu ensino aqui no podcast. Então, parabéns mesmo por você entender que você precisa de ajuda. Parabéns por ter ficado
45 minutos aqui comigo me ouvindo. Espero que tenha gostado. Dá um like se gostou. Dá um dislike se não gostou, não tem problema, comenta. Mas lembrando, todos os dias, 8 horas da manhã, eu estou no meu Instagram, @spinielli, falando sobre o dia a dia empresarial, discutindo assuntos como esse e outros lá no Instagram, todos os dias, 8 horas da manhã. Então vai para lá, curte, comenta lá, compartilha, beleza? Chama seus amigos, empresário, para estar aqui no podcast, cara. Eu garanto para você que o conteúdo que a gente entrega é de qualidade e você já deve ter percebido isso, beleza? Muito obrigado mesmo. Boa tarde aí, boa noite, bom dia no seu horário que você está assistindo, né? Aqui é boa tarde, mas eu não sei o horário que você está assistindo aí. Muito obrigado mesmo. Valeu, hein?